Olá pessoal, dando continuidade ao assunto de Química Analítica Aplicada, vamos falar hoje de troca iônica e titulação. Bom, a troca iônica é um caso específico de diluição, que eu preferi tratar nesse vídeo. Ele nada mais é do que um processo em que você vai passar uma solução por uma resina de troca iônica, no qual ânions da sua solução vão ficar retidos e no lugar deles vão ser liberados outros ânions. E para que isso é útil? É utilizado quando você quer remover um interferente da sua solução. Então, por exemplo, no tratamento de água, que é onde essas resinas são muito utilizadas. Você tem lá metais pesados em pequenas quantidades ou outros compostos que não são interessantes para a sua água, que você não consegue tirar com tratamentos convencionais, você passa por uma resina, que aí, por exemplo, você pode trocar um metal pesado por algum outro composto que tenha comportamento químico semelhante, né, que seja um cátion, assim como metal, que seja menos agressivo, mais fácil de tratar, como por exemplo o H+, que você resolveria simplesmente fazendo uma correção de pH. Ou você pode tratar também das resinas de troca iônica em processo de concentração de solução. Então, quando você tem uma solução muito diluída, você pode fazer a retenção desses compostos que você quer concentrar através de uma resina e depois extrair eles num volume menor. Também pode ser usada para isso. Então, basicamente, no desenvolver dessa disciplina, vocês vão tratar de dois tipos de resina, que seria a resina aniônica e a catiônica. A aniônica, como o próprio nome já diz, ela promove o trânsito de ânions entre a solução e a resina. Já a catiônica, ela vai fazer isso com os cátions, só que o fenômeno como isso vai acontecer é muito semelhante. Aqui eu trouxe um exemplo de cada uma. No caso aqui, no caso da resina aniônica, seria uma resina que a parte positiva fixa, carregada inicialmente com um ânion, que seria hidroxila, que seria a parte móvel. Isso aqui é uma estrutura sólida. Fazendo uma troca com o nitrato que está numa solução. Então, esse nitrato ele vai entrar aqui no lugar do OH- e o OH- vai ser liberado no lugar dele. Algo muito semelhante que ocorre quando é uma resina de troca catiônica. Só que aqui você passa a ter uma resina carregada negativamente e a parte móvel é um cátion. Aqui eu estou trocando um potássio por um H+. Ele faz essa troca. Atrelado a isso, você vai ter um cálculo, que seria o cálculo da capacidade de troca aniônica ou capacidade de troca catiônica da sua resina. O que esse cálculo vai me dizer? Vai dizer quantas cargas que a sua resina consegue reter por unidade de massa dela. Então, vai falar quantos mols de carga que ela consegue reter por grama de resina que você adicionou no seu trocador iônico. Por que eu falo de mol de carga e não mol de substância? Porque mol de carga fica um parâmetro mais genérico, que aí eu posso tratar de qualquer espécie sem ter que especificar. Quando eu falo de mol de átomos, aí já vai variar, dependendo da carga do átomo. Por exemplo, essa resina aqui, ela consegue reter um OH-. Mas se eu quisesse reter no lugar desse OH- um sulfato, eu não precisaria de uma resina simplesmente, eu precisaria de duas. Então eu teria que ter o dobro de resina para poder reter a mesma quantidade de sulfato do que eu reteria de OH-. Então por isso que é preferível falar em número de mol de carga, porque no caso do sulfato eu estaria falando de duas cargas, eu teria o dobro de massa. O OH- eu teria uma carga, eu teria metade da massa. Então o parâmetro estaria ajustado da mesma forma. E aqui é semelhante para a troca catiônica, só que você estaria falando das cargas negativas da resina e não das cargas positivas. O primeiro exemplo, ele é do teste 3 de 2018/2. Aqui, ele basicamente é uma solução que foi preparada adicionando nitrato de níquel e nitrato de ferro 3. Depois, esse volume dessa solução foi completado para 100 ml. Pegou essa solução que foi preparada, passou por uma resina de troca catiônica. Então, se é uma resina catiônica, ela promoveu a troca de cátions. E aqui logo em seguida fala isso, que reteve todos os cátions da solução e liberando H+ em seu lugar. Então, é semelhante ao que aconteceu aqui. Aqui teria H+, aqui o cátion metálico, que seria o ferro, e o níquel, né? Se não me engano, isso. E estaria ficando o ferro níquel retido aqui e liberando H+. Em seguida, 5 ml de solução extratora foi percolorada pela coluna e o volume completado para 10 ml. Então, depois que eu retive essas substâncias, eu extraí elas e completei o volume desse líquido extrator para 10 ml.
Estão tendo todos esses cátions retidos em 10 ml, o que antes estava na solução de 100 ml. E como que ocorre esse fenômeno da troca iônica? A solução em si, se entra 100 ml, vai sair 100 ml de qualquer forma. Ela não fica retida dentro do trocador. O que fica retido dentro do trocador é simplesmente as espécies químicas. Então, se eu entrei com 100 ml de solução, vai sair 100 ml de solução. O que vai diferenciar a solução inicial da final não é o volume, vai ser as espécies que estão nela. Antes eu tinha ferro e níquel lá. No final ela passou a ter H+. Aí a primeira etapa aqui é você fazer o diagrama. Então é muito importante essa etapa da troca iônica, que é um pouco diferente do que a gente já tratou, você saber descrever ela. Então aqui o início é bem semelhante ao que a gente já tinha feito. A adição das espécies, formando uma solução, completou o volume dela para 100 ml. Depois, passei por uma resina de troca iônica. Peguei a solução, entrei aqui, essa solução sai cá embaixo. Por que eu chamei ela de descarte? Você tem que dar um destino para essa solução, você tem que falar se ela é um descarte ou se ela vai ser usada em alguma outra etapa. Se ela fosse usada em alguma outra etapa, seria semelhante a isso aqui, eu só puxaria ela para um outro recipiente. Mas essa aqui ela foi descartada, porque o que é essa solução? Essa solução é esse 100 ml que entrou aqui, carregado com H+. Isso daqui não foi usado em nada aqui no exercício. O que foi usado foi essa solução extratora que passou depois, que aí sim retirou esses metais que tinham sido retidos. Então isso aqui, como eu não usei para nada, eu chamei de descarte. E o que foi representado aqui? Como se fosse uma transferência completa desse trocador para esse outro. Porque aqui tem um problema. Você pode gerar dupla interpretação caso você desenhasse só um trocador. Porque você tem dois processos acontecendo, só que eles têm uma ordem definida. Primeiro você tem que passar essa solução A para reter seus metais, depois passar a solução extratora para remover esses metais para uma outra solução. Então aqui fiz essa transferência completa só para não causar esse tipo de dúvida sobre a ordem com que se passa essas espécies. Elas são juntas, se é primeiro essa, depois essa, ou se é essa e depois essa. Então fazendo dessa forma aqui você evita esse tipo de interpretação. Então isso aqui, por mais que não tenha acontecido na prática, não muda a estrutura do exercício. Só facilita você não confundir. Então, aqui depois passou a solução extratora, isso sim foi coletado e o volume disso aqui foi completado para 10 ml. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo, ver com mais calma se faz sentido esse diagrama, fique à vontade. Aí agora na letra B, ele quer saber a concentração molar de nitrato e de ferro 3 na solução A. Cuidado, que não é nitrato de ferro, é nitrato e ferro. Então, primeira coisa, voltando lá. A solução A, a gente numerou aqui de 3. Primeira coisa que ele quer saber, concentração de nitrato. Da onde que vem o nitrato dessa etapa 3? Ele vem tanto do nitrato de níquel, que está em 1, quanto do nitrato de ferro, que está em 2. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber é o tanto de nitrato que veio de cá e o tanto de nitrato que veio de lá. Aqui tanto faz qual que você vai calcular. Você já tem informação suficiente para os dois. Você já tem volume e concentração, você consegue calcular o número de mol aqui. Volume e concentração, você consegue calcular o número de mol aqui. Só que agora você vai precisar de um outro artifício. Que aqui você não tem nitrato, você tem nitrato de níquel. E aqui você também não tem nitrato, você tem nitrato de ferro. Você vai ter que utilizar da razão molar. Mas é um cálculo muito simples e vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma. Então, primeira etapa, calcular quantidade de nitrato de níquel que tem aqui. É a única informação que a gente consegue fazer de prontidão. O número de mol de nitrato de níquel em 1 vai ser a concentração vezes o volume. E tem os valores lá no exercício, vai dar esse valor aqui. Agora eu vou descobrir o tanto de nitrato que tem nessa quantidade de nitrato de níquel. Para isso eu vou usar a razão molar. O que é a razão molar? Você vai pegar a equação de dissociação do nitrato de níquel e vai ver com que proporção você tem o nitrato presente junto com o nitrato de níquel. E você vai criar essa razão. Ó. O número de mol de nitrato para o número de mol de nitrato de níquel, você vai ter na proporção de 2 para 1. Você tem 2 nitratos para cada 1 nitrato de níquel. Isso, até sem escrever a reação, dá para você ver. Né? Que aqui você vê claramente que tem um 2 multiplicando esse nitrato. E você tem um níquel aqui só. Para um nitrato de níquel só, então é 2 para 1. E você rearranjando isso aqui, multiplicando cruzado, né? Você vai ter o que o número de mol de nitrato vai ser 2 vezes o do nitrato de níquel, vai ser 2 vezes esse valor que a gente calculou aqui. Então eu transformei através da razão molar
a concentração de nitrato de níquel em concentração de nitrato. Então ela é 2 vezes maior, porque eu tenho 2 vezes mais nitrato do que nitrato de níquel. Você vai fazer algo muito semelhante para o nitrato que está no nitrato de ferro. Você vai vir cá na etapa 2, vai calcular o número de mol de nitrato de ferro, 3. Vai ser igual eu fiz aqui com o nitrato de níquel, 2. Vai dar esse valor. Aí você vai montar a razão molar de nitrato para nitrato de ferro 3. Você tem 3 nitratos para cada um nitrato de ferro 3. Ele é composto por um ferro e 3 nitratos, né? Então a razão aqui 3 para 1. Cuidado para não fazer invertido. Sempre de frente, uma para a outra. Então o nitrato no numerador, assim como o seu coeficiente, e o nitrato de ferro no denominador, assim como o seu coeficiente. Vai multiplicar cruzado que nem fez aqui antes, vai achar que o número de mol de nitrato é igual a 3 vezes o número de mol de nitrato de ferro 3, e vai achar esse valor. Beleza. E o que vai ser o nitrato de 3? É o que tem em 2 mais o que tem em 1, certo? Que é uma combinação desses dois. Nitrato que eu tenho em 3 vai ser N1 de nitrato mais N2 de nitrato, que vai ser este valor que eu achei aqui para N1 de nitrato, mais este valor que eu achei para N2 de nitrato, e vai dar este valor, 1,15 vezes 10 a menos 3 mol. Por fim, você vai calcular a concentração, que é o que ele te pediu, de nitrato. Concentração de nitrato, você já tem N3, você sabe que o volume é de 100 ml, vai ser concentração é o número de mol por volume, transformando o volume para litro, que é 100 ml é 0,1 litro, você vai chegar nessa concentração de nitrato. Então a primeira parte do exercício está respondida, concentração de nitrato. Agora quer saber a concentração de ferro 3. Concentração de ferro 3, você já calculou a quantidade de nitrato de ferro, 3. Então, você não precisa calcular isso de novo. Você vai achar a concentração de ferro 3 fazendo também uma razão molar. Quanto de ferro que eu tenho para cada nitrato de ferro? Para cada nitrato de ferro, você tem um ferro, certo? Que é FeNO3,3. Você tem 3 nitratos, mas você só tem um ferro. Então, é 1 para 1. O número de mol de ferro é igual ao número de mol de nitrato de ferro 3. Esse valor já foi calculado, que é esse daqui. N3 de ferro não vai ser N2 mais N1, porque N1 não tem ferro, vai ser simplesmente 2. Toda fonte de ferro é o que veio de 2. Então aqui vai ser mais simples o cálculo, vai ser N3 de ferro é igual a N2 de ferro, que é igual a este valor. A concentração vai ser feita da mesma forma como foi feita para o níquel. Está naquela mesma solução 3, 0,1 litro, vai dar este valor para ferro. Então, bem simples essa parte final aqui para o ferro, ele é mais simplificado. No caso do nitrato, ele tinha 2 fontes de nitrato. Então, sempre tomar cuidado para ver se não tem uma segunda fonte daquele composto na sua solução. Se não é simplesmente uma única fonte, como aconteceu com o ferro. Depois, qual o número de mol de carga positiva retida na coluna? Então, para eu saber o número de mol de carga positiva, a primeira coisa que eu tenho que saber é o número de mol de cátions, que é o que tem as cargas positivas. Na minha coluna, ela está numerada aqui como 4. O que vai ter aqui? Vai ter o meu níquel, que é aquela falou, essa solução foi... cadê? Que foram colocados em volume volumétrico, posteriormente volume completados. Essa solução foi percolada em uma resina de troca catiônica, retendo todos os cátions da solução. Então, reteve meu níquel, reteve meu ferro, certo? Então aqui eu vou ter ferro e níquel e eu vou ter os cátions, vou ter os prótons do ferro e do níquel. As cargas positivas, melhor dizendo. Então, no caso do ferro, eu já calculei o ferro, eu posso calcular as cargas positivas dele de forma mais direta. Então eu sei que N4 de ferro é o que tinha em N3, né, que tudo que estava na minha solução foi retido na minha resina, como foi falado no exercício. Então aqui eu já tenho o número de mol de ferro retido na resina. No caso do níquel, eu vou ter que calcular, só que eu já sei o número de mol de nitrato de níquel na minha solução. Disso daqui, eu vou conseguir descobrir o número de mol de níquel. Eu sei que para cada um nitrato de níquel, eu tenho um níquel. Então, aqui eu vou chegar à conclusão que é igual. O número de mol de nitrato de níquel é igual ao número de mol de níquel. E o que eu tenho de níquel em 4, voltando aqui no diagrama, o que eu tenho em 4 de níquel é todo o níquel que estava na minha solução aqui de 3, né, que falou que reteve todos, e tudo que está em 3 veio de 1. Então, o número de mol em 4 é igual de 3, que é igual de 1. Vai fazer essa relação. Então, 4 é igual a 3, que é igual a 1, que é igual a esse valor.
Beleza. Agora que eu já sei o número de mol de todos os meus cátions, eu vou calcular o número de mol de carga que eles têm. Então, o que seria? O número de mol de carga positiva que eu tenho em 4 é o número de mol de carga positiva que eu tenho em 4 devido à contribuição do ferro 3, mais o número de mol de carga positiva que eu tenho em 4 devido à contribuição do níquel 2. Para cada ferro 3, eu tenho 3 cargas positivas. Então, se eu tenho 1 mol de ferro, eu tenho 3 mol de carga positiva, e assim vai. Então, aqui eu vou multiplicar, transformar esse número de mol de carga positiva de ferro 3 em função da concentração da espécie, que seria multiplicando a concentração não, o número de mol da espécie pela carga dela. Então, o ferro ele tem 3 vezes mais carga do que a concentração do que o número de mol dele, e o níquel ele tem 2 vezes mais carga do que o número de mol dele. Você simplesmente vai multiplicar pela carga. Fazendo essas contas, você vai chegar no valor final de 1,15 vezes 10 a menos 3 mol de carga. Poderia até colocar um Czinho aqui para distinguir que você está falando de mol de carga. Bom, aqui esse exercício ele parou nisso, parou no número de mol de carga. Por que eu não calculei a capacidade de troca iônica da resina? Eu teria informações suficientes aqui de carga, só que estaria faltando duas coisas. Primeiro, eu não sei a quantidade de resina que eu coloquei. Se eu voltar cá atrás, vocês vão ver que para eu calcular esse tipo de informação, eu preciso do número de mol de carga da resina e da massa da resina. Então, já tem essa falha. Não seria uma falha, né? Não era de interesse do exercício esse cálculo. Mas como eu não trouxe exemplo aqui de troca iônica, de capacidade de troca iônica, eu vou explicar como seria. Então, caso eu tivesse a informação da massa, eu poderia calcular. Mas ainda teria um outro porém. Para você fazer o cálculo da capacidade de troca catiônica, você tem que garantir que a sua resina foi utilizada ao máximo, coisa que não acontece nesse exercício. E por que não acontece nesse exercício? Para eu garantir que algo foi utilizado ao máximo, tem que chegar ao ponto de que ela não consegue mais reter as espécies que ela estava retendo antes. Só que o exercício falou que ela conseguiu reter todo o ferro e todo o níquel. Então, em teoria, ela ainda conseguiria reter mais, porque é muito improvável que eu tenha colocado a quantidade exata que ela conseguiria reter. Então, para exercício de cálculo de capacidade de troca catiônica, você teria que ter a informação da massa da resina e, além disso, teria que ter a informação de que a resina foi utilizada além do que ela poderia reter de ânions ou de cátions. Aí você teria, pela diferença do que entrou e do que saiu sem ser retido, o tanto que ficou lá no meio, e aí sim você conseguiria calcular a capacidade de troca da resina. Bem, continuando, que seria a parte D do exercício. Qual é a concentração molar de ferro 3 na solução final? Então, o que seria a minha solução final? Seria aqui a solução 6. Mais um, isso. Então, eu já calculei o ferro 3 aqui, já sei o tanto que ficou retido aqui em 4, que é o mesmo que estava aqui em 5. Então, eu já tenho informação do número de mol de ferro 3 aqui em 5. Eu quero saber a concentração em 6. Aqui é bem simples. Solução extratora, pegou todo o ferro daqui e jogou para cá. Então, o número de mol que eu tenho em 5 é igual de 6. Sabendo o número de mol em 6, eu vou ter o volume aqui e vou calcular a concentração. Então, aqui é uma parte do exercício bem rápida. E aí você só vai fazer essa relação mesmo, o número de mol de ferro em 6 é igual de 5, que é igual de 4, que 5 e 4 nada mais é do que o mesmo trocador, né? Isso aqui já foi calculado, que era esse valor. Depois você vai calcular a concentração, que é simplesmente dividindo esse valor pelo volume, que é de 10 ml, que foi completado aquela solução. Você vai chegar na concentração de 0,03 mol por litro. Então você pode ver que você fez uma concentração de solução. Você terminou com 0,03 de concentração de ferro, e lá no início... Deixa eu ver se eu tenho essa informação. Concentração de ferro em 3, ela era 0,003. Era 10 vezes menor, porque antes ela estava em 100 ml e agora passou a estar em 10 ml. Então você tem a mesma quantidade num volume 10 vezes menor, então a sua concentração é 10 vezes maior, naturalmente. Agora, a segunda parte dessa videoaula, seria falando de titulação. Não vai entrar muito em detalhes sobre os processos de titulação. Titulação tem diversos procedimentos que eles podem ser classificados de acordo com a metodologia utilizada. Então você pode ter titulação manual, titulação automática, você pode ter titulação que você observa a viragem por mudança de cor,
por mudança de potencial elétrico. Então tem diversos métodos, isso aí não vai ser de interesse aqui desses cálculos. Também tem diversos tipos de titulação, diversos fenômenos químicos envolvidos. Você pode ter uma titulação que envolve precipitação, uma titulação de neutralização, de complexação e assim vai. Mas os cálculos para todas são basicamente os mesmos. E os termos com que vocês vão ter que lidar também são praticamente os mesmos. E para que serve essa titulação? Titulação nada mais é do que um método para você determinar a quantidade de uma espécie química em solução. Vai utilizar dessas metodologias que eu disse, dependendo da espécie que você quer analisar. Então, ele é um método de quantificação. Para tratar desse tema, vai ter muitos termos específicos de titulação que é muito importante vocês saberem. Eu até trouxe eles aqui. Então, o primeiro dele seria analito. Analito é quando você está falando da espécie que você está analisando. Então, se eu estou titulando para determinar a concentração de ferro 3 numa solução, o meu analito é o ferro 3. Tem o titulante, que é a espécie que eu utilizo na titulação. Então, no caso, por exemplo, na titulação de HCl utilizando NaOH. O titulante seria o NaOH que está na bureta, que é o que você vai adicionando para utilizar ele como parâmetro para determinar a concentração do que você não sabe. E o titulado seria essa solução que você está analisando, que é a que você não sabe a concentração, que é onde está presente seu analito. Outra coisa muito importante, que aí sim é onde vai entrar os cálculos, seria a estequiometria do ponto de equivalência. Então você tem que saber, para fazer um processo de titulação, com que proporção o seu titulante está reagindo com o seu titulado, seu analito. Então não basta você saber que eles reagem. Você tem que saber em que proporção eles reagem para você conseguir calcular alguma coisa. Então, a estequiometria do ponto de equivalência vai dar justamente essa proporção. O NaOH ele reage na proporção 1 para 1 para HCl. Então, se eu consigo descobrir o tanto de NaOH que eu gastei, eu sei que eu precisei daquela quantidade para neutralizar a mesma quantidade de HCl. Já no caso do ácido sulfúrico, o NaOH é 2 para 1. Eu preciso de 2 NaOH para 1 ácido sulfúrico. Então, se eu gastei X de NaOH, eu vou ter metade de ácido sulfúrico na minha solução. Então, é muito importante você saber a estequiometria. Se você não souber isso, de nada vale sua titulação. Ponto de equivalência seria esse ponto no qual você adicionou exatamente a quantidade de titulante que você necessitaria para reagir com a quantidade de analito que você tinha ali na sua solução. Seria esse ponto exato. Então, toda titulação, para a gente fazer o cálculo em cima dela, você tem que parar nesse ponto de equivalência, o mais próximo dele possível. Então, é aí que entra o erro humano da titulação, e você pode errar isso daqui, você pode desviar um pouco disso. E o volume de equivalência é justamente o volume que você gastou de titulante, que é a espécie que você vai dosando para determinar a concentração de uma espécie. Então, o volume de equivalência seria aquele volume de NaOH que você precisou gastar para neutralizar aquela amostra desconhecida de um ácido, por exemplo. Falando do sistema mais clássico de titulação, que seria de neutralização ácido-base. Bom, vamos para um exemplo. Esse exemplo aqui ele foi trazido no teste 3 de 2017/2. Ele é um exemplo mais complexo de titulação, que eu preferi trazer ele, que entendendo ele fica mais fácil de garantir que outros exemplos mais simples vão ficar esclarecidos. Então aqui no caso é a determinação de ozônio. Então o ozônio é o meu analito, que está dissolvido numa solução de um reator em 500 ml. Primeiro você vai pegar 10 ml dessa solução, vai transferir para um LMA, adicionar 5 ml de iodeto de potássio e 10 ml de ácido clorídrico. Todo o ozônio foi consumido formando iodo, que aí seria o I2, o iodo substância, né? De acordo com a equação 1, então aqui ele já te deu a estequiometria, com a qual o ozônio reage com o iodeto para formar iodo. E todo o ozônio foi consumido formando iodo, de acordo com a equação 1. E todo iodo formado foi titulado com tiosulfato de sódio. E aí sim ocorre a reação de titulação, na proporção 2 para 1, gastando esse volume aqui. Então aqui é um caso mais complexo, que ele envolve uma titulação indireta, porque o que você quer determinar é o ozônio e você está usando como titulante o tiosulfato. Só que você não titula diretamente o ozônio com o tiosulfato. Qual que é o processo? Você pega o ozônio, reage ele com uma espécie intermediária, forma o iodo, e esse iodo sim vai ser titulado com tiosulfato.
Então aqui você não titula diretamente o ozônio, mas titula o iodo, que você sabe com que proporção ele formou com o ozônio. Então aqui, nesse caso, ele já deu o diagrama esquemático, não foi pedido para ser desenhado. Aqui está resumido, né? Então você tem a solução aqui, que na verdade só faltou... Não, tá certo, isso. A solução de 500 ml, tirou as 10 ml aqui, adicionou os reagentes para ocorrer a formação do iodo. Depois pegou isso daqui e titulou com tiosulfato de sódio. Beleza. Escreva as equações químicas da dissolução do iodeto de potássio, do ácido clorídrico e do tiosulfato de sódio. Então aqui, dissolução do iodeto de potássio, não especificou nada, ácido clorídrico também nada, tiosulfato de sódio também nada. Então processos completos. Então aqui, iodeto de potássio, um sal, então sólido, formando as espécies iônicas. HCl, um ácido forte, então ele vai dissociar de forma completa, formando H+, e Cl-. Ele inicialmente está na fase gasosa. E por último, o tiosulfato de sódio, dissociando para formar o tiosulfato e o sódio. Também um sal, então na forma sólida. Qual a concentração de ozônio no reator? Então coloquei aqui o diagrama para ficar mais fácil de visualizar. Como que eu vou determinar o tiosulfato? A concentração de ozônio. Primeiro, nos casos de titulação, na imensa maioria dos casos, você vai começar aqui pela etapa final, que é onde você realmente tem uma informação que você consegue tratar, que é da onde você parte, né, para qualquer cálculo de titulação. E você sabe aqui o volume que você gastou na titulação e você sabe a concentração desse titulante, que é seu padrão. Você usa ele para comparar com outras concentrações. Então você vai começar aqui em 1. O tanto de tiosulfato que eu tenho em 1, eu vou calcular da seguinte forma. Vai ser a concentração do tiosulfato vezes o volume. Então, N1 vai ser concentração vezes o volume, que vai dar esse valor. Aqui eu cometi um equívoco, que na verdade eu precisaria calcular primeiro a concentração de tiosulfato de sódio, né, porque aqui ele me deu concentração de tiosulfato de sódio, não de tiosulfato, e depois converter isso daqui em concentração de tiosulfato. Nesse caso aqui, coincidiu o valor, né? Eu não vou refazer isso, porque senão tomaria muito tempo do vídeo. Mas isso aqui seria substituído, essa etapa, por Na2SO3, os valores dariam o mesmo. Depois vocês fariam uma razão molar, que estaria na proporção de 1 para 1, porque você tem um tiosulfato para cada um tiosulfato de sódio. Aí sim vocês achariam a concentração de tiosulfato, daria o mesmo valor. Tá, descobri o tiosulfato. Agora, eu vou descobrir a quantidade de iodo que reagiu com ele, que foi o que aconteceu, né? O processo de titulação foi isso, foi tiosulfato com iodo. E para isso, eu tenho a razão molar aqui do exercício. Eu sei que é 2 tiosulfatos para cada um iodo. Então, eu vou usar essa razão aqui para determinar a quantidade de tiosulfato, a quantidade de iodo que foi formado. Está aqui em 3. Eu sei que esse tanto de iodo que está aqui, em 3, é metade da quantidade de tiosulfato que está em 1. Eu poderia falar aqui também de 2, tanto faz nesse caso. Prefiro falar de 3 porque aqui no caso de 2, ele já é uma reação que já ocorreu. Aqui não tem mais iodo e não tem mais tiosulfato. Então, é só questão de critério mesmo da pessoa. Eu prefiro falar de 3. Mas você poderia falar tiosulfato de 2 igual iodo de 2 também, sem problema nenhum. Aqui, ó, a única coisa que eu fiz foi rearranjar aquela fração. Eu vou dividir a quantidade de tiosulfato por 2, vou achar o número de mol de iodo que reagiu com essa quantidade de tiosulfato, que é a metade. Depois, eu vou usar a outra razão. Eu sei que todo o iodo que foi formado, ele foi limitado pela quantidade de ozônio. Então, todo ozônio reagiu para formar iodo. Eu não formei iodo além disso. Porque se eu não tivesse colocado o ozônio como limitante, tivesse colocado iodeto, por exemplo, eu não poderia usar ele para determinar o ozônio. Porque eu ainda teria o ozônio dissolvido na minha solução e aquilo ali seria um erro na minha titulação, né? Eu não conseguiria quantificar tudo. Então eu tenho que garantir que tenha o ozônio como reagente limitante, que foi o caso desse exercício. Então aqui eu tenho a certeza que essa proporção aqui foi respeitada, de 1 para 1. E que além dela ter sido respeitada, eu consumi todo o ozônio. Então a quantidade de iodo que formou é a mesma de ozônio, né? Que a proporção é 1 para 1, eu vou multiplicar por 1, então nada mais é do que eu falar que elas são iguais. Então a quantidade de ozônio que eu tenho aqui é igual à quantidade de iodo, certo?
E a quantidade de ozônio que eu tenho em 3 veio dessa alíquota aqui de 4, certo? Então, N4 de ozônio, que veio aqui, é o tanto de iodo que formou aqui em 3, que é esse valor. Se quisesse ser mais criterioso aqui, você poderia falar que o N3 de ozônio é igual ao N4 de ozônio, que é igual ao N3 de iodo. Poderia falar isso também, mas isso aqui já basta. Sabendo a quantidade de ozônio, eu já consigo calcular a concentração dele. Está em 5. Porque eu sei que 4 é uma alíquota de 5, então tem a mesma concentração de 5. Eu sei o número de mol de 4. Sei o volume. Então aqui N4 por V4. Vou transformar esse volume em litro, multiplicando por 10 a menos 3. Eu chego na concentração de ozônio em 5. Então esse aqui é um exercício mais chato de interpretar, né? Que você tem dois processos acontecendo, duas reações. Só que o maior problema é esse, é você entender o que está acontecendo. Então você não precisa entender muito dos processos de titulação, mas entender os processos de titulação, que no caso aqui é uma titulação indireta, uma titulação de oxirredução mais especificamente, você saber o que está acontecendo, as reações que estão ocorrendo, facilita você a fazer esse processo de raciocínio aqui do diagrama mais rápido, como trabalhar em cima dele. Como vocês podem ver, os cálculos são poucos. Então, de cálculo é um processo muito rápido. A dificuldade maior vai ser na interpretação desse tipo de exercício. E agora, na letra C, ele quer calcular a quantidade de iodeto que não formou iodo. Que aqui sim, nessa letra C, o objetivo dela é simplesmente mostrar que o iodeto realmente estava em excesso, para garantir que todo o ozônio fosse reagir para formar iodo. Então, o que você vai calcular? O iodeto que não formou iodo veio aqui de cair, né? Todo iodeto. Eu não sei qual reação que transforma iodeto para iodo. Mas eu sei que, independentemente de qual reação que está acontecendo, para cada iodo que eu formar em solução, que é I2, eu vou precisar de 2 iodetos, né? Que é I-. Agora, o que aconteceu para tirar essas cargas negativas e para deixar ele com carga zero, isso não importa muito. Você só precisa saber da proporção com que os reagentes estão ali, o reagente e o produto. Então, você sabe que é 1 para 2, independentemente do que aconteceu. Então, a primeira coisa que você vai calcular é a quantidade total de iodeto na sua solução. Isso aqui vai ser muito importante. Se você quer saber o que sobrou, primeiro você tem que saber o tanto que entrou, né? Então, o tanto que entrou vai ser o número de mol de iodeto. Vai ser a concentração vezes o volume. Aqui, de novo, eu cometi o mesmo erro. Eu calculei diretamente a concentração de iodo. O ideal seria você... Concentração não, número de mol. Seria você calcular o número de mol de KI. Então, seria o número de mol de KI é igual a concentração de KI vezes o volume 7. E aí sim você chegaria a esse valor. Só que aqui a proporção também é 1 para 1. Aí eu acabei fazendo de forma direta. Mas é bom evitar fazer dessa forma. Então, você teria N7 de iodeto, tendo C7 de iodeto vezes V7. Aí, isso aqui eu não comentei antes, mas é bom comentar. O volume é sempre referente à solução. Então, nunca vai ter uma espécie especificada aqui. Você só vai especificar a espécie quando for número de mol e concentração. O volume é da solução, então por isso que eu não coloco aqui volume de iodeto. Você vai achar esse valor. Aí aqui aquela proporção que eu discuti no início do exercício, no início da letra C, que seria que para cada 2 iodos formados em 3, para cada um iodo formado em 3, eu reagi 2 iodetos, que está aqui em 7. Só que aqui, como eu estou falando de 3 fontes, 3 iodetos que estão em 7, né? Eu estou falando do total, eu estou falando do que reagiu, do que sobrou, eu tenho que fazer esse tipo de distinção. Então aqui eu tenho N7 de iodeto, que eu tratei de forma genérica, que seria o total, e aqui eu estou falando do que reagiu. Porque o que reagiu para formar iodo, que é o que foi usado nessa reação, né? Que está na proporção 1 para 2. Você vai rearranjar essa equação. Você já sabe o N3 de iodo. O N3 de iodo você calculou aqui no exercício anterior, que é esse valor aqui. Ele vai ser 2 vezes. Duas vezes esse valor vai ser o N7 de iodeto que reagiu. Você vai chegar nesse valor. Agora eu sei o tanto de iodeto que entrou no meu sistema e o tanto que reagiu. O que sobrou é um menos o outro, certo? Então, o tanto de iodeto que não reagiu, que é o que ele perguntou, que é o que não formou iodo, vai ser o N7 de iodeto, que é o total,
menos o tanto que reagiu. Esse valor deu 3,54 vezes 10 a menos 4. Aí você conseguiu provar que realmente tinha um excesso de iodeto. E além de ter um excesso, nesse caso era um excesso muito grande. Porque você pode ver, ó, você consumiu 4,6 vezes 10 a menos 5 e sobrou 3,54 vezes 10 a menos 4. É praticamente 10% só que você gastou. Então, além de ter um excesso, tem um excesso muito grande para garantir que todo o ozônio vai ser reagido. Por que foi um excesso muito grande? Porque se você quer determinar o ozônio, a princípio você não sabe a concentração do ozônio, mas você tem uma dimensão dessa concentração. Você sabe mais ou menos qual valor, em torno de qual valor que ela vai estar girando. Então você coloca um valor que garantidamente vai ser maior do que a concentração do ozônio para garantir esse excesso, para fazer esse tipo de titulação. Então, por esse vídeo é só o assunto de titulação e de troca iônica. No próximo vídeo vamos tratar exclusivamente de equilíbrios químicos, mais especificamente de equilíbrio ácido-base, indo da parte qualitativa até a parte quantitativa do sistema monoprótico. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de seguir o Caenque nas redes sociais e de se inscrever no canal do Caenque do YouTube para acompanhar outros assuntos do nosso curso além desse aulão de Química Analítica. Muito obrigado.